essa tela aqui, o que a gente tem para começar a olhar aí os principais recursos? Aqui nessa coluna, você acompanha todos os atendimentos dos números de WhatsApp a qual você conectou na sua conta. E eu digo aqui números porque o Angular Talk ele não é só para um número. Você pode, sim, caso já tenha todo o atendimento da sua equipe centralizado em um número, ter esse um número e compartilhar o acesso com toda a sua equipe. Mas se você ainda não centralizou e cada funcionário tem um número, ou cada departamento da sua empresa possui um número exclusivo de WhatsApp, você vai poder conectar todos eles na mesma conta e fazer uma gestão unificada, inclusive compartilhar entre os membros da equipe, com privacidade ou sem, aí é você que escolhe, ok? Bom, aqui nessa tela você tem todos os atendimentos, os dois botões aqui em cima, além da caixa de entrada, o esperando e finalizado, significa que no esperando são todas as conversas que o cliente falou por último, ou seja, teoricamente ele está esperando uma resposta da sua equipe. E os finalizados são todos aqueles atendimentos que o atendente encerrou. Ele clicou em finalizar, dizendo para o Angular Talk, essa conversa foi finalizada. Tá? Quando a gente vem aqui para a caixa de entrada e a gente quer começar a filtrar para não ver tanta conversa, a gente clica aqui em cima nesse ícone, o exibir filtros, e aqui você vai poder selecionar um setor e filtrar por apenas um departamento da sua empresa, por etiqueta, caso você já tenha criado e sua equipe já esteja utilizando as etiquetas para organizar os seus atendimentos, os atendentes, que são os seus usuários, a sua equipe, os seus funcionários, tá? E também os canais, que são os seus números de WhatsApp. Então você pode, por exemplo, quero saber se todos os atendimentos deste canal, que são apenas com este usuário, e que possui apenas uma determinada etiqueta. Conforme você vai selecionando, você vai ver que vai mudando aqui a listinha de conversas. E quando a gente vai para o esperando, inclusive agora, ó, minha caixa de entrada estava com mais de 99, agora está só com 8. Porque somente 8 atendimentos correspondem a esses filtros. Se eu venho aqui para o esperando, ele mostra para mim só um. Por quê? Porque desses 8 atendimentos que estão com o meu usuário, inclusive eu selecionei aqui, né, o meu atendente, apenas um que o cliente falou por último, inclusive é o meu número aqui de teste. Eu vou clicar nele agora para te mostrar outros recursos dentro de uma conversa. Quando você clica no chat, pode ser tanto pela caixa de entrada quanto pelo esperando, você tem acesso à área de enviar mensagens. Nesse caso aqui, como foi o cliente que mandou, né, foi esse número que respondeu aqui o sim, claro, eu posso digitar um simples olá, tudo bem? E o que vai acontecer? Essa mensagem vai ser enviada, essa mensagem sendo recebida pelo outro usuário, igual apareceu aqui, ó, já tive a confirmação de envio, ela sai da guia esperando. Por quê? Porque não é mais um atendimento que a última mensagem foi do cliente. Por isso, ela continua aqui na caixa de entrada. Se eu pegar o meu celular aqui e mandar uma mensagem de volta, ela voltaria para o esperando, mas não precisa. Você pode ver que a mensagem que eu enviei foi com o meu nome, isso aqui é a assinatura. Eu posso ativar e desativar a qualquer momento. Eu desativando, eu posso enviar mensagens sem a minha assinatura, mas que você, gestor, ainda saberá qual é o usuário que está digitando, porque ele fica marcado aqui com o usuário logado. Então, mesmo que o seu atendente desative a assinatura, seu cliente não vai saber quem está falando, mas você vai conseguir acompanhar no histórico da conversa qual foi o atendente que enviou aquela mensagem, aquele conteúdo, enfim, que estava atendendo aquele cliente. Bom, vale lembrar que aqui no chat funciona igual ao WhatsApp, o envio de anexo, de áudio, de vídeo, normalmente. Então é só você usar aqui o microfoninho para gravar um áudio ou aqui no clipezinho para anexar um arquivo, ok? Bom, além disso, um recurso bastante utilizado pelos nossos clientes são as notas. Aqui em notas, você pode digitar conteúdos para apenas a sua equipe. Um conteúdo restrito. Posso colocar aqui, por exemplo, dê atenção para esse atendimento.
E essas mensagens, elas não são enviadas para o seu cliente. Ela fica apenas para os usuários do Ambler Tal. Muito legal para quando você está, por exemplo, dando treinamento. Você deixa o seu atendente atendendo, ele segue todas as respostas para o cliente, mas você vai orientando ele com o que ele pode falar, o que ele pode perguntar, enfim, dependendo da sua função, ok? Voltando aqui para a mensagem, você tem também o botão de emoji e o botão de resposta rápida. O botão de resposta rápida é muito útil para quando você quer padronizar o atendimento entre toda a sua equipe. Garantir que todo mundo fale a mesma língua. Cliente que perguntou, por exemplo, o horário de funcionamento. Todo mundo já tem uma mensagem rápida que agiliza, não precisa ficar digitando e que segue um padrão. Todo mundo fala no mesmo formato. Caso o cliente pergunte, por exemplo, quais as formas de pagamento, a mesma coisa. Quais são os recursos que você oferece? Quais são os serviços que você presta? Todas essas perguntas padrões você pode ter um padrão ali nas respostas rápidas. Vai facilitar bastante. Eu tenho, por exemplo, aqui chamado suporte. Então, quando eu quero dizer para o cliente que ele tem que falar com o suporte, eu envio essa aqui, ó. Só altero o nome e prontinho. Ok? É uma resposta rápida. Eu mandei um texto bem grande, sem ter que ficar digitando. É um padrão quando eu preciso falar com o cliente, falar com o time do Prime, por exemplo. Tá? Além disso, eu tenho o envio de templates. Templates é um recurso exclusivo para contas que utiliza o canal Enterprise, também conhecido como canal oficial. Esse canal ele usa templates para iniciar atendimento. Mas tem uma coisa muito legal nos templates que são os botões. Qual é a vantagem do botão? Vamos enviar um template aqui agora. Vou selecionar, por exemplo, o template de primeiro contato. Eu quero chamar o cliente para conversar. Então, digitei aqui contato. E aí eu seleciono aqui, por exemplo, esse Talk Contato Início. É um template, inclusive, que tem variáveis. A variável 1 e a variável 2. Aqui ele tem o exemplo, né, de como que eu vou usar. Aqui eu vou pôr o nome do cliente para preencher a variável 1. E aqui eu vou colocar o nome do atendente para completar a variável 2. Coloquei os valores, inclusive ele já altera aqui para mim mostrando como que vai ficar o envio e clico em enviar. Essa mensagem que vocês estão vendo aqui sendo enviada, ela vai aparecer realmente assim para o cliente, com os botões. Qual que é a grande vantagem? Quando ele recebe isso no celular dele, ele não precisa digitar, ele vai simplesmente clicar no botão. Eu estou abrindo aqui agora a mensagem que eu recebi e vou clicar no botão mais tarde. Prontinho, já cliquei e você pode ver aí que já está respondido. Essa é a ação que ocorre quando o seu contato responde a sua mensagem através do uso de botão. Existem vários momentos em que você pode utilizar isso, seja para chamar ele para conversar, para perguntar se ele recebeu a proposta, para, por exemplo, em momentos de atendimento de suporte, caso você queira fazer perguntas com alternativas, esse é um excelente recurso que facilita com que o cliente responda exatamente aquilo que você precisa, sem ele ter que ficar digitando, ele vai só clicando nos botões e te passando as informações. O uso de template é ilimitado, desde que você tenha o canal API oficial, o canal empresarial business do WhatsApp. Além disso, o que mais que nós temos aqui na tela de conversas? Detalhes do contato, onde você tem as informações que você tem armazenado desse contato e ele também busca o histórico de conversas que esse contato fez. Você pode incluir uma ou do contato. Essa observação do contato que aparece aqui, ó, nesse segundo botão, ela é muito útil para você deixar observações fixas. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, parceiro, estratégia. Não necessariamente é uma etiqueta, tá? Ela não é com a mesma função a observação, mas ela tem uma grande vantagem, que é para você criar anotações que vão ficar nesse contato e não apenas na conversa dele, diferente da nota, tá? Porém, toda vez em que você acessar uma conversa, voltar para a tela principal
e clicar de novo nesse atendimento que tem uma observação, você vai ver que ela vai aparecer aqui em cima, parceiro estratégico. Tá? Aqui a gente pode colocar o link desse cliente no seu cadastro do seu CRM. Se você tem uma empresa, por exemplo, que sempre pede o CPF, coloca o CPF ali, porque toda vez que esse cliente vier falar com você, você não precisa ficar pedindo aquela informação, que é uma informação comum que você sempre solicita. Você deixa na observação que ela vai ficar sempre em destaque aqui em cima, igual essa que eu coloquei agora como exemplo. Tá? Além disso, nós temos as etiquetas. Eu costumo dizer que as etiquetas do AmberTalk é a evolução que qualquer software tenha visto já em etiquetas. Por quê? Porque você tem dois tipos de etiqueta. Quando você clica em editar etiquetas, você pode adicionar uma etiqueta no contato, mas você pode também adicionar uma etiqueta na conversa. Qual é a principal diferença? E vou citar aqui dois exemplos de uso distintos para você usar uma etiqueta numa conversa e uma etiqueta num contato. Por exemplo, eu tenho uma equipe comercial e eu quero criar uma etiqueta para cada vendedor, para que eu coloque quem é o vendedor que atende por padrão aquele cliente. Esse tipo de etiqueta vai ficar fixa no contato, ou seja, sempre que ele vier falar comigo, essa etiqueta tem que estar lá nele. Então essa é uma etiqueta de contato. Um outro exemplo de etiqueta de contato é a etiqueta de funil. Caso você tenha um processo de vendas por WhatsApp, você pode colocar etiquetas do tipo visitante, proposta enviada, aguardando o pagamento e cliente. Colocou essa etiqueta, você só vai remover quando houver a troca dele na etapa do funil. Se você encerra a conversa, finaliza aquele atendimento e ele volta a falar com você amanhã, a etiqueta é fixa. Então também é uma etiqueta de contato. As de conversas, elas vão filtrar para você as mesmas etiquetas. Quando você cadastra uma etiqueta, é uma etiqueta que vai servir para os dois casos. Porém, quando você adiciona uma etiqueta de conversa, é para você sinalizar algo que está acontecendo naquele atendimento. É muito comum isso para empresas que fazem o pós-venda, o suporte técnico por WhatsApp. Por exemplo, você atende clientes dando suporte técnico num sistema. E aí você, quando recebe um atendimento, você coloca a etiqueta que representa qual é o tipo de problema que aquele cliente está enfrentando. Depois que você finaliza o atendimento, se esse cliente volta a falar com você daqui 3 dias, o problema pode ser outro. Então essa etiqueta não faz mais sentido, por isso que você colocaria só na conversa. A etiqueta de conversa ela vai ser bastante útil quando você volta no histórico dos detalhes do contato e você vai visualizar aqui a lista de conversas do seu contato. E em cada uma delas vão ter as etiquetas daquele atendimento. Eu tenho aqui um, por exemplo, 6/5 com a etiqueta atenção. Você pode ver que o contato não possui a etiqueta atenção. Por quê? Porque foi uma etiqueta de conversa. A etiqueta Silvério, que está aqui no contato, ela é fixa. Então, se eu finalizar esse atendimento, caso esse contato venha falar com a gente amanhã ou daqui a um mês, essa etiqueta volta com ele. Legal, né? Bastante útil para você ver isso depois nos relatórios. Além disso, o que mais que você pode fazer aqui na tela de chat? A transferência de conversa. Então, eu estou atendendo esse cliente e agora eu preciso que alguém da outra equipe ou outro membro de outro setor ou até mesmo da minha equipe continue esse atendimento. É só eu clicar aqui em transferir conversa e selecionar se eu quero transferir para um setor ou para outro atendente. Posso transferir para outro e iniciar uma conversa com esse contato através de outro número de WhatsApp, ok? Então você tem aí os 3 tipos de transferência. Transferiu para outro atendente, o que vai acontecer? Aqui, repente, onde está aparecendo o meu rostinho aqui, dizendo que sou eu que estou conversando com esses contatos, vai ser adicionado o atendente que você transferiu e essa conversa passa a aparecer no filtro dele. Lembrando que aqui só está aparecendo porque eu estou, nesse momento, filtrando todos os atendimentos do Henrique Silvério. Bom, gente, falei bastante para vocês do chat, quero mostrar alguns outros recursos que a ferramenta também oferece, que são os relatórios. Em relatórios, você consegue acompanhar o número em tempo real de conversas em espera e de conversas em andamento
Lembrando que esse número está alto porque é uma conta nossa de teste, então tem muita conversa em teste aqui, ok? Caso você utilize o WhatsApp empresarial, também conhecido como canal oficial, você tem a quantidade de janelas que você está utilizando no mês ou no determinado período. E aqui mais para você ter detalhes do seu atendimento, como por exemplo, quantas conversas são iniciadas por dia, dentre aquele período que você selecionou, qual é o tempo médio para finalizar um atendimento e o tempo médio da primeira resposta. E o legal é que isso daqui ele é da sua organização, ou seja, de todos os seus canais, de todos os seus setores, mas você pode filtrar aqui em cima. Então eu quero saber o tempo médio de um determinado usuário, o tempo médio que um determinado número de WhatsApp tem levado para finalizar o atendimento ou ter a primeira resposta. Além disso, você consegue filtrar por região, por estado DDD dos seus contatos. Então você vai saber qual é a região, qual é o estado e qual é o DDD que você mais atende e que você menos atende. Visivelmente aqui nós temos um número bem elevado do estado de São Paulo e alguns outros estados, ok? E embaixo você tem as estatísticas do time. Aqui você consegue visualizar quais são os seus atendentes que tiveram atendimento naquele período selecionado, quantas conversas estão em atendimento e quantas conversas naquele período foram finalizadas. Lembrando novamente que o finalizado é quando o atendente encerra o atendimento dizendo para a Amber Talk através de um botão que encerrou o assunto, não vai mais falar com aquele cliente. Mas ele pode, depois de ter finalizado, abrir uma nova conversa ou, se o cliente mandar uma nova mensagem, automaticamente é iniciado um novo atendimento. Além da estatística do time, você tem a estatística do setor, para saber dos seus setores quantas conversas estão sem atendimento, quantas conversas estão sendo atendidas e quantas conversas foram finalizadas, os mesmos dados para etiquetas. Lembra que eu comentei que a etiqueta vai te mostrar bastante informação lá no relatório? Por exemplo, colocando uma etiqueta para cada tipo de atendimento, depois você vai saber que aqui no relatório, naquele período, qual é o tipo de atendimento que você mais teve? Qual é o tipo de dúvida que seus clientes mais tiveram? Ou qual é o tipo de problema que a sua equipe mais resolveu? Ok? Além disso, depois das etiquetas, você tem os seus contatos com mais conversa. É uma informação bem útil para você saber. E aí, se esse canal é um canal só de suporte e eu tenho um cliente que nos últimos 7 dias falou com a gente 7 vezes, alguma coisa está acontecendo de errado ali com ele. Vai investigar, então são informações gerenciais ali que você pode evitar um churn ou antecipar uma venda. Se é um tipo de atendimento comercial e o cliente está falando várias vezes com a sua equipe, ele está interessado em comprar ou ele está tendo dificuldade para comprar. Serve também um ponto de atenção ali, ok? Esses são os relatórios atuais que o Amber Talk oferece. Vale lembrar que isso aqui está em constante evolução e a cada mês tem algum gráfico ou informação nova. E é isso, pessoal. Estou aqui para a tela avisá-los que essa tela também ela é mobile, ou seja, tudo que eu mostrei aqui para vocês de transferir atendimento, enviar template, criar filtros também funciona no celular. Faz o teste, acesse a sua própria conta utilizando o navegador do seu celular. Eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito. Se você ficou com alguma dúvida, sentiu falta de algo, entre em contato com o nosso time comercial através do nosso WhatsApp que você encontra lá no nosso site amber.com. Um forte abraço e até breve.